Você é enganado pelas suas crenças o tempo inteiro e Baltazar Gracian já trazia soluções para isso há séculos atrás. Nós temos a inclinação natural em permitir que a nossa imaginação se sobressaia sobre a nossa razão, especialmente sobre os outros. Normalmente observamos fulano ou até mesmo um chefe ou um supervisor, enfim, que tenha um cargo elevado acima de nós e que ele mesmo, por uma pequenez que ele possui dentro dele mesmo, acaba se achando superior a você ou a outros, ou achando que o cargo dele o torna melhor, ou que ele de fato mereceu aquilo. Mas, muito pelo contrário, o que Baltazar Gracian nos traz é que as pessoas, principalmente aquelas a qual a sorte acaba sendo paradoxal, onde a pessoa simplesmente consegue uma boa posição, ou um bom dinheiro, ou um bem material, enfim, devido a um pequeno mérito, literalmente ela acha que ela é incrível e que tem a melhor posição do mundo e que tem que ser respeitada ao extremo por algo que ela nem mesmo se esforçou muito. E o ponto é, isso mexe com nós internamente. Temos o hábito de achar que o vizinho ou o nosso primo, sei lá, é melhor do que a gente porque ele tem um carro ou uma posição melhor no emprego. E, para ser honesto, a gente acaba sendo bem iludido. E eu percebo que essa geração atual, ela tem cada vez menos personalidade. Muito pelo contrário, são todos muito iguais. Se você reparar principalmente o padrão das redes sociais, claro, existem bolhas ali de grupos específicos, grupos sociais específicos, mas você consegue reparar um padrão ali que meio que é tudo a mesma coisa, sabe? E parece que os mais novos, principalmente, parece que as pessoas atualmente elas não têm mais originalidade. Elas demonstram medo, na verdade. Medo de serem o famoso ponto fora da curva, ou de se diferenciarem ou destacarem-se em uma área que não é tão aplaudida, ou às vezes é até mesmo uma área aplaudida, mas devido a uma reputação que a própria pessoa tem dentro de si, ela se recusa a expor os seus dotes, seja em matemática ou o que quer que seja, artes, enfim, por medo dessa exclusão social. Até porque nós somos seres sociais, nós temos essa necessidade interna de pertencer a um grupo, não é mesmo? E eu tô vendo que cada vez mais as pessoas não têm originalidade, sabe? É tudo meio que a mesma coisa. Claro, isso dividido em bolhas específicas. A bolha dos funkeiros, das blogueirinhas, do pessoal que vende curso online também, né? Que na verdade é só a venda do curso da outra pessoa, né? Uma grande pirâmide até, enfim. E, pra ser honesto, isso é frustrante. E aqui nesse livro, eu estava relendo um dos aforismos aqui do Baltazar Gracian, eu até dei um destaque, tá bem aqui. Ele comenta justamente sobre isso. Os altos cargos dão uma autoridade que faz os tolos pensarem que, por ocupá-los, se tornam seres excepcionais, mas na realidade, poucos estão equipados com verdadeiros atributos de grandeza. Ou seja, a pessoa tem um bom cargo, tem um bom dinheiro, não precisa necessariamente ser um cargo em trabalho ou enfim, mas a pessoa simplesmente, né, nasceu com a bunda lá pra lua, como a gente costuma dizer, e ela se acha superior, moralmente falando, ao outro, sabe? E puxando um pouco do gancho até mesmo aqui de Meditações, do Marcos Aurelius, ele mesmo fala, não permita que o comportamento alheio determine o seu, não permita que a carne afete a mente. E é justamente isso, sabe? Se você começa a repetir determinadas ações que não condizem com seus princípios, aquilo que você sente que não foi criado para fazer, você deteriora seu caráter, entendem? Então essas pessoas que seguem essa manada enorme, principalmente nas redes sociais, de agirem de determinada forma
postarem X coisas, terem, sei lá, determinado carro, celular, tanto faz. Muitas das vezes elas nem mesmo queriam aquilo, mas aparentemente isso é bom para a sociedade, para as pessoas ali, né? Bom no sentido de elas acham uma coisa boa, então eu vou comprar, eu vou aderir aquilo para mim. Mas talvez eu nem mesmo queria aquilo. Então, sabe, quanto mais você repete uma ação que você sente que não condiz com os seus princípios, mais você vai deteriorar o seu caráter, entende? Isso também está escrito bem aqui no livro. Nosso caráter é resultado das marcas deixadas em nós pelos atos que realizamos muitas vezes. Toda ação minha me predispõe a repeti-la no futuro. Todos nós, ainda que não tenhamos prestado atenção, já vimos o processo de destruição e de construção de caráter acontecer à nossa volta. Uma mentirinha ontem resultou numa traição hoje. Então, quando você realiza ações que possuem um cunho destrutivo, por exemplo, vou trair a minha mulher hoje, você tem consciência daquilo, você sabe que aquilo é errado porque você fez um contrato social com seu cônjuge, namorada, enfim, e aquilo ali tem um potencial destrutivo para a sua relação, destrutivo para o emocional da pessoa e destrutivo para o seu próprio emocional também, porque isso vai te dar uma dor de cabeça, entende? Nós sempre temos dois caminhos, ou pelo menos mais caminhos, né? Eu não acredito em verdade absoluta também. Você tem plena noção daquilo que possui um potencial de prejudicar outras pessoas e você tem plena noção de um caminho ao qual não vai prejudicar outras pessoas, ou minimamente, porque às vezes ações boas, na maioria das vezes, também acabam prejudicando outras. Ou pelo menos uma ação que só vai prejudicar você e não os outros. Nós sempre temos essas opções. E quando nós optamos por coisas que vão justamente contra o nosso caráter ou princípio, e isso parte muito também de experiências que passamos ou vivemos, é isso que constrói nosso caráter ou os princípios, né? Erros nossos ou dos outros ao qual observamos e que entendemos que, aquilo não é legal, gera um resultado ruim e você, por um ímpeto teimoso, bate firme ali naquilo e fala, não, eu não vou fazer isso, porque isso gera isso, que vai gerar outra coisa, então eu não vou seguir isso. É isso que gera seus princípios e caráter. E também através do conhecimento de pessoas que viveram mais que você e que disponibilizaram através de livros, né? Então é o seguinte, tenha mais originalidade, procure ser a quem você sente que nasceu para ser, seja um escritor, um artista, um matemático, o que quer que seja. Busque ser aquilo que o seu coração, ou como dizia o próprio Sócrates, daimon, né? Uma espécie de demônio interior, de espírito que sussurra dentro de nós aquilo que é certo e errado, aquilo que de fato buscamos, né? Busque alimentar o seu daimon com aquilo que você sente que é para você e que ele deseja. E seja a sua melhor versão, seja original, ok? Não deixe que nada corrompa o seu caráter. Como o próprio Marcos Aurélio escreveu aqui, não permita que o comportamento alheio determine o seu. Não permita que a carne afete a sua mente, ok? Eu sou o Filos, obrigado por você que viu até aqui. Esse foi um leve desabafo da minha parte, aqui no meu escritóriozinho, tá? E é isso, deixa o seu like, compartilha para quem você quiser, tá? Ou nos favoritos, faz o que você quiser, você é livre.